Gênesis 27 prossegue com a história de Isaque, de seus filhos Jacó e Esaú, que estão relacionados à promessa feita por Deus a Abraão, de que por intermédio de sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Nessa parte do capítulo, Isaque está velho e com problemas de visão, o que o coloca em uma condição delicada, tanto física quanto espiritual. Por isso Jacó tem a oportunidade da bênção. Mas, essa brecha a Jacó o leva a ter que deixar sua comunidade e seus pais. Isaque envelheceu, mas ainda viveu por muito tempo, seus olhos enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Com a visão escurecida, seu filho Jacó novamente com astúcia e sua mãe Rebeca o enganam. Um pai sempre abençoava o filho primogênito, que neste caso seria Esaú. Mas Deus modificou os planos para que o outro irmão fosse abençoado, pois Deus já havia abençoado o mais novo que era Jacó. Isaque, desejando confraternizar a bênção, pede a Esaú que lhe traga um bom prato e que esteja saboroso. Na fala de Isaque, minha alma te abençoe, antes que eu morra, é provável que o anseio em abençoar Esaú fizesse ele ignorar o acordo feito entre os filhos, pelo qual Esaú vendeu sua primogenitura a seu irmão Jacó. Pois, Isaque gostaria que a perda dos direitos de primogenitura fosse abrandado pela bênção. Mas Jacó ficou com a primogenitura e com a grande bênção de seu pai Isaque, e sua mãe também o ajudou para que isso acontecesse, o favorecendo porque ele era seu filho preferido. Apesar dela saber que Deus daria a preferência a Jacó, ela agiu incorretamente. Rebeca pediu a seu filho Jacó que se passasse por seu irmão Esaú, para evitar assim a bênção que seu marido iria fazer a ele. Jacó queria saber como se passaria por seu irmão, pois ele era peludo e sabia que seu pai o tocaria e por isso temia que fosse descoberto. Mas em momento algum achou que sua atitude era errada. Então, juntamente com sua mãe, que lhe deu a ideia, ele colocou vestes de seu irmão e cobriu os braços com pele de cabrito para parecer peludo. Jacó, então, se dirigiu até seu pai e disse que era Esaú seu filho primogênito, para que pudesse receber a bênção, e isso indicou o quanto Jacó poderia continuar indo longe para atingir seus objetivos. Isaque, como Jacó havia imaginado, começou a palpar, o ouvir, o questionando, depois o beijando e o cheirando para confirmar sua identidade, acreditando em tudo que falava. Assim seu pai começou a abençoar, profetizando que seus descendentes obterão a primazia de todos os povos. Jesus era descendente de Jacó e cumpriu essa predição. Quando Isaque fala, seja um senhor para teus irmãos, ele se refere que Jacó deveria se curvar diante de seu irmão e de todo o seu povo, acreditando que estava dando a bênção a Esaú. Pelo engano Isaque abençoou Jacó e não a Esaú. Em sua bênção ele usou as mesmas palavras do Deus de Abraão, que foi: malditos sejam os que te amaldiçoar e benditos os que te abençoar. Assim Jacó se tornou o herdeiro da bênção que era a aliança eterna entre gerações de Abrão e Deus. Esaú, quando retornou da caça, se aproximou de seu pai e lhe disse que era seu primogênito. De certo que Isaque reconheceu sua voz e se deu conta de que fora enganado por Jacó, mas mesmo assim, disse a Esaú que Jacó seria bendito. Visto que naquele tempo os compromissos feitos e as palavras ditas não podiam ser quebrados, tudo deveria ser cumprido e a bênção não poderia ser retirada, pois estava amparada na promessa de Deus. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, teve um grande amargor e pediu para ele o abençoar também. Mas a bênção principal foi feita a seu irmão Jacó. Pelo acontecido da esperteza de seu irmão, saberia que a partir de agora deveria o servir, isso fez com que Esaú ficasse transtornado. Esaú passou a odiar seu irmão e seu plano era o matar. Assim, com seu plano em mente, Esaú revelou a alguém, que alertou sua mãe Rebeca. Novamente Rebeca interferiu a favor do filho Jacó, ordenando que ele fosse embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Pois a preocupação dela era de ficar sem ambos os filhos, caso Esaú o matasse. Jacó partiu e ficou por muitos anos na casa do tio, sua mãe morreu e não viu seu retorno. Um tempo antes, Rebeca conversou com seu marido Isaque da sua preocupação em Jacó tomar uma mulher das filhas de Et. Pois Esaú seu irmão havia feito escolhas erradas por suas esposas. Assim como Isaque que encontrou Rebeca em Harã, Jacó também deveria encontrar uma mulher nesta cidade que fosse adoradora de Deus e não de outros deuses. Vemos a aliança sendo firmada e apesar de Rebeca ter agido por sua vontade e Jacó ter sido astuto,
Deus não os puniu, pois ele tinha um grande propósito para Jacó. Então, vemos no capítulo que tudo começou quando Esaú, por não ter domínio próprio, que em Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito, sendo que contrasta a transformação interna com as obras da carne, o que mostra a maturidade espiritual, que nesse caso faltou a ele. E também por ser imediatista, vendeu seu direito de primogenitura, desprezando-a por uma necessidade imediata. E quantas vezes não agimos assim? Só que aquilo que ele não valorizou, tinha muito valor, principalmente no sentido espiritual. Naquela época os primeiros filhos, tinham dupla honra no direito à herança, lideravam os irmãos e eram sacerdotes espirituais, incumbidos de interceder e levar a família para Deus. E ainda hoje continua um dever dos pais e maridos levar sua família para a comunhão com Deus. Isso se tornou mais tarde um desgosto para Esaú, que teve diversas implicâncias em sua vida, como mágoa, raiva e decepção com seu irmão Jacó. Este, por sua vez, valorizava o que o irmão desprezou. Jacó por 2 vezes soube aproveitar as oportunidades, mas por não o fazer debaixo da autoridade de Deus, também teve seus dissabores, tendo que ser errante pela vida, vivendo longe do convívio familiar. Só mais tarde, isso se tornaria a bênção em sua vida. Temos que aprender com essa passagem que quando não valorizamos o que importa e trocamos valores de Deus por coisas efêmeras, quebramos princípios que nos custarão a perda da comunhão com Deus e as bênçãos celestiais. Também observamos que Deus é soberano, mesmo quando as situações mostram-se difíceis ou equivocadas. As falhas humanas não impedem os planos de Deus. A influência espiritual pode nos levar a usar o nome de Deus de forma inadequada para fundamentar o erro. Isso nos lembra que, mesmo quando achamos estar fazendo a coisa correta, os procedimentos importam. Deus não precisa da nossa mentira para realizar suas promessas. Além disso, vemos quando alguém que valoriza o imediato, o desejo do momento, queixar-se depois das sequelas. Devemos aprender a pensar a longo prazo, nas bênçãos de Deus que, muitas vezes, requerem paciência e abdicação. Então, apesar de nossas falhas, Deus continua agindo a nosso favor. Glorioso Deus, que mantém suas promessas mesmo nos nossos erros. Mas as consequências ficam. E disso tiramos um aprendizado. Colocar Deus à frente de todas as circunstâncias e coisas, pois seus planos são sempre os melhores e mais sábios. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.